Olá, alunos de Técnicas de Integração e Otimização, professora Cristiane, e nós vamos dar continuidade às técnicas de integração. Hoje veremos integral por substituição. Na aula passada, nós vimos as integrais diretas, ou seja, aquelas integrais que olhava a função, a gente já conseguia detectar qual era a integral dela. Agora eu vou revisar com vocês a regra da cadeia, porque a gente vai aprender a regra da substituição, que é uma técnica de integração para integrar funções que vieram da derivada por uma regra da cadeia. Então, vamos lembrar disso? A regra da cadeia servia para quê? Para derivar funções compostas. Como é que a gente derivava? Derivava a função externa primeiro, então f' de g de x, e depois derivava a função interna g de x, tendo g' de x, multiplicando as duas. Lembra-se da regra da cadeia? Então, qual é a função cuja derivada é esta daqui? Ó, claro, nós sabemos que a função cuja derivada é essa é f de g de x, mas nós sabemos porque já está escrito aí, mais a constante de integração, que é qualquer número real. Tá, e aí você deve estar com a cara da Alice, né? Tá, e daí? Vamos continuar. Veja essa função, e elevado a 4x² mais 3. Como é que eu faria a derivada dessa função? Sabemos que a derivada de eax é o próprio eax. Quando esse expoente é uma outra função, eu tenho uma regra da cadeia e preciso multiplicar pela derivada do expoente. Então, a derivada vai ficar e elevado a 4x² mais 3 vezes a derivada do expoente, que seria 8x. Mas e se eu quiser o contrário? Eu quiser a integral de 8x vezes e elevado a 4x² mais 3. É claro que do jeito que a gente fez aqui nesse slide, a gente já sabe que a integral dessa função é e elevado a 4x² mais 3, certo? Fácil. Mas o que nós vamos aprender hoje é como chegar a essa resposta. Tá. A técnica de integração para chegar nessa resposta chama-se integral por substituição. Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho uma função composta e eu tenho ela multiplicada por algo que eu reconheço como sendo a derivada da função interna. Então, eu vou chamar a função g de x de u. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu vou chamar g de x de u. E se g de x é u, quem é g' de x? U', que é a derivada de u na variável x. Então, a derivada de u na variável x é a função g', e, portanto, g' de x é du. Então, essa parte aqui, g' de x, vai ser du. Olha o que a gente tem. Integral de f' de u, du. Para um pouquinho para observar o que eu mudei. Eu simplesmente chamei g de x de u e chamei g' de x dx de du. Observa bem para ver se entendeu. Portanto, a resposta dessa integral é f de u mais uma constante de integração, como u é g de x, é f de g de x mais a constante de integração. Difícil a gente entender isso só com a parte teórica, né? Vamos um exemplo? Vamos voltar naquela função que nós sabemos qual é a resposta. Está ali em cima no quadrinho a resposta dela. O que eu vou fazer? Eu reconheço que essa função tem a sua derivada aqui. Então, eu vou chamar 4x² mais 3 de u, e eu sei que a derivada de u na variável x é 4x, ou melhor, 8x. Portanto, du é igual a 8x dx. Vou substituir lá em cima. Na hora que eu substituo, vai ficar integral de e elevado a u du, porque eu substituí o 8x dx
por du, ok? Qual que é a integral de e elevado a u? É o próprio e elevado a u mais uma constante. Mas quem é u? 4x² mais 3. Temos aí a resposta e esse é o método, é a técnica de integração por substituição. Mas calma, nós veremos outros exemplos. Veja esse exemplo. E elevado a 5x mais 1. Eu quero a integral dessa função. Você deve estar pensando, ok, professora, eu percebo que a função interna é 5x mais 1. Mas, cadê a derivada dela? Vamos ver como é que a gente resolve esse problema? Vou chamar essa função de u. Então, u é 5x mais 1. Quem é a derivada de u? du sobre dx é igual a 5. Olha o que eu vou fazer. Ao invés de isolar 5dx, eu vou isolar dx, porque eu só tenho mais dx aqui multiplicando. Então, quem vai ser dx? du sobre 5. Isso é possível de fazer quando a função interna é uma função do primeiro grau e, portanto, a derivada é um número. Então, como é que vai ficar isso? Integral de e elevado a u du sobre 5. Eu só estou fazendo o que o nome da técnica diz, que é substituição. Qual que é a integral de... Bom, o que eu posso fazer aqui? Pelas regras de integração que a gente viu na semana passada, eu posso pôr esse 5, que é um número, para fora. Só que ele é um 5 no denominador, então ele é 1/5. Então, eu posso dizer que isso é 1/5 integral de e elevado a u du. Bom, qual que é a integral de e elevado a u? É o próprio e elevado a u mais uma constante. Então, isso vai ficar 1/5 e elevado a u mais uma constante. Mas, o que eu queria era uma integral na variável x. Então, eu preciso voltar para a variável x. Resposta, 1/5 e elevado a 5x mais 1 sobre 5 mais c. Essa é a resposta da nossa integral. Entendida essa parte? Temos uma generalização aqui. Como é que eu faço a integral de e elevado a uma função do primeiro grau? Eu posso fazer e elevado a essa função dividido pela derivada do expoente mais c, ok? Essa é uma forma da gente fazer mais rápido, ok? Vamos a outros exemplos. Nesse segundo exemplo, já está até a resposta, porque eu vou usar a técnica que eu coloquei lá em cima, um resuminho. Então, é o quê? A própria função e elevado a função dividido pela derivada do expoente, que é 7. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Então, eu coloquei esses exemplos, mas para que vocês possam ver como, se souber a técnica, a regrinha, fica bem mais fácil. Lembrando que a derivada de x à sexta é 1/6 e que eu não posso deixar uma fração com 3 linhas. Portanto, eu preciso passar esse 1/6 multiplicando e elevado a x à sexta, que fica multiplicando por 6 sobre 1. Então, a resposta é 6e elevado a x sobre 6. Ok? Vamos continuar que nós temos mais exemplos. Olha essa. Também é uma função composta, que a gente observa que esse 3x mais 7 é a função interna. Mas eu não tenho a derivada dela aí dentro. E não tem problema, porque ela é uma função do primeiro grau, eu posso usar a estratégia que a gente usou em cima. Então, essa eu vou chamar de u, a derivada de u é 3, certo? Então, ao invés de isolar 3dx, eu vou isolar só o dx. E o dx vai ser du sobre 3. Então, aqui eu tenho u² du sobre 3. Posso pôr esse 3 para fora, 1/3 integral de u² du. Lembra da regrinha de integração de uma função potência? Somo 1 no expoente e divido pelo mesmo número. Então, vai ficar 1/3. Integral de u² é u² sobre 5. Somei 1 no expoente e dividi pelo mesmo número. Mas, eu preciso voltar para a variável x. Portanto, vai ficar 3x mais 7 à quinta sobre 15.
Espero que já no exemplo 5 isso esteja ficando um pouco mais fácil. Mas vamos seguir com outros exemplos. Olha o que temos aqui. Integral de dx sobre 9x mais 1. Eu posso enxergar isso como sendo integral de 1 sobre 9x mais 1 dx. Quando eu olho aqui, a única função que eu tenho para chamar de u é 9x mais 1. Vou chamar essa função de u, derivada de u é 9, e, portanto, quem vai ser o nosso dx? O nosso dx vai ser du sobre 9. Então, vai ficar integral de 1 sobre u, du sobre 9. Vamos colocar esse 9 para fora? Integral, ou 1/9 de integral de 1 sobre u du. Eu posso colocar esse u para cima, deixar u a menos 1 e somar 1? Fazer a técnica do exercício anterior? Não, porque teria um zero no denominador e isso não pode acontecer. Lembre-se que aquela regra da potência só serve se o expoente for diferente de menos 1. Qual que é a integral de 1 sobre u? A integral de 1 sobre u é módulo de u. E aí, basta voltar para a variável x. Então, a resposta dessa integral é ln de módulo de 9x mais 1 sobre 9, mais a constante. Exemplo 7. X sobre 1 mais x² dx. Bom, aqui eu consigo observar que eu tenho uma função do segundo grau, cuja derivada é uma função do primeiro. Então, quem eu vou chamar de u? 1 mais x². Derivada, 2x. Mas eu não tenho 2x aqui em cima, eu tenho x dx. Então, eu vou pegar esse 2 e passar dividindo para deixar aqui x dx para eu poder substituir. Então, x dx vai ser du sobre 2. Como é que vai ficar a nossa integral? Integral de 1 sobre... Eu separei, né, para mostrar isso melhor para vocês. Ó, o x dx aqui separado. Vai ficar integral de 1 sobre u du sobre 2. Passo o 2 para fora. Fica meio integral de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u, a gente já viu que é ln de módulo de u. Por que que eu não pus módulo aqui? Eu não pus módulo porque essa função eu sei que é positiva, certo? Então, eu não preciso de módulo. O módulo, ele precisa existir porque o logaritmando não pode ser um número negativo. Nesse caso, com certeza, qualquer número ao quadrado mais 1 é um número positivo. Voltando para a variável x, ln de 1 mais x² sobre 2 mais c. E você pode me perguntar, professora, e se eu colocar módulo nesse caso? Não tem problema. É melhor você colocar módulo nesse caso do que esquecer de colocar módulo no caso anterior, ok? Então, na dúvida, coloca o módulo. Vamos para o próximo. Integrais definidas. Lembra que a gente viu na aula passada as integrais definidas? O que a gente tinha? Limites de integração, limite superior e inferior. O inferior está embaixo, que no caso é o a, o superior está em cima. O problema é que quando eu mudo de variável, eu preciso mudar os meus limites de integração. É mais fácil a gente ver isso num exemplo. Vamos lá. Tá acabando, gente. Vamos em frente. Olha esse exemplo. Integral de 0 a 4 de raiz de 2x mais 1. Eu percebo que essa é uma função composta porque eu tenho dentro da raiz uma outra função. Essa função é uma função do primeiro grau. A derivada dela não está aí, mas como é número, eu posso prosseguir chamando ela de u. du vai ser 2, vou isolar dx, que vai ficar du sobre 2, ok? O que eu preciso agora? Mudar os intervalos de integração. Então, quando o meu x for 0, quem vai ser o meu u? Então, eu peguei esse 0 aqui. Quando o meu x for 0, quem vai ser meu u? Substitui 0 aqui. O u deu 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com 4. Quando eu substituo 4 aqui, vai dar quanto? 9. Aí, eu vou voltar para a minha integral e vou fazer todas as substituições. Então, vai ficar integral. Olha o que eu vou substituir. O 0 por 1 daqui. O 4 por 9 daqui. Vou até pegar outra cor para não ficar tão rabiscado. E o 2x mais 1 por u daqui. E o dx eu vou substituir por
du sobre 2, que ficou aqui. Então, ficou integral de 1 a 9, raiz de u, du sobre 2. Passo o 2 para fora. Aqui, nesse caso, eu passei o 2 para fora e eu também aproveitei para lembrar que raiz de u é u elevado a meio. Posso usar a regra da potência, que é somar 1 no expoente e dividir pelo mesmo número. Então, meio mais 1 dá 3 meios. Preste bastante atenção nessa notação quando eu tenho integral definida. Já falei isso na outra aula. Que são os números que eu vou substituir depois. Vou ajeitar isso. O 3 meios que está no denominador passa multiplicando como 2 terços. Isso vai cancelar o 2 com 2 aqui. Deixa eu ver outra cor que eu não estou enxergando essa. Esse 2 vai cancelar com esse 2, vai ficar 1 terço. E aí eu vou substituir aqui o 9 e subtrair, substituindo por 1. Então, vai ficar 1 terço de 9 a 3 meios, menos 1 a 3 meios. Vamos recordar o que é isso daqui? Eu sei que às vezes vocês têm dificuldade nisso. Então, o que é 9 elevado a 3 meios? Esse 2 aqui vira raiz quadrada. Então, isso é raiz quadrada. Difícil escrever aqui, gente, tenham paciência. Raiz quadrada de 9 elevado ao cubo. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 3 ao cubo, que é 27. Já o 1 é fácil, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Vai ficar 1 terço vezes 26, que é 26 terços. Ok? Então, o mais complicadinho disso e o que tem coisas diferentes das aulas passadas é o começo. Mas nós vamos ver outros exemplos. Vamos lá. Olha esse exemplo. Integral com intervalo de 1 até 2 da função 1 sobre 3 menos 5x ao quadrado dx. Quem eu vou chamar de u, não vou nem grifar agora. Pensou? U vai ser 3 menos 5x. Qual que é a derivada de u na variável x? Menos 5dx. Tem o menos 5 lá? Não. Então, vou isolar o dx. Vai ficar menos du sobre 5. Posso substituir lá? Não, né? Como eu mudei a variável, eu preciso mudar os intervalos de integração. Vou pintar aqui essa parte, porque é uma parte nova para vocês entenderem. Quando o meu x é 1, coloco o 1 no lugar do x, o u vai ficar menos 2. Quando o meu x é 2, coloco o 2 no lugar do x, isso vai dar menos 7. Agora, eu posso substituir. Então, vamos ver as substituições. Bom, vou pegar o roxinho aqui para mostrar para vocês. Ó. O menos 2 vem para cá, no lugar do 1. O menos 7 vem para cá, no lugar do 2. O 3 menos 5x é o u, que veio para cá. Tá muito bagunçado? Deixa eu pegar um verde mais claro. O dx foi substituído pelo quê? Menos du sobre 5. Vou tentar não rabiscar mais, tá? Mas isso é importante, pessoal. Se você não entendeu essa substituição, não vá em frente. Volta essa partezinha da videoaula e assiste de novo. Porque nós só temos mais um exemplo depois desse exemplo 9. Então, é importante você entender bem aqui, para você pular para o exemplo 10, tentar fazer sozinho, para depois poder fazer os exercícios. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 5 e pôr para fora da integral. Ficou mais fácil de enxergar, né? Agora, o que eu preciso integrar? O que eu preciso integrar aqui é o u a menos 2. E o que eu faço para integrar isso? Somo 1 no expoente, que vai dar menos 1, e divido por menos 1. Certo? Ó. Então, o que eu fiz? O menos 1/5 eu só coloquei ali para fora, continua aqui para fora. E aqui ficou o a menos 1 sobre menos 1, certo? Vou ajeitar isso. Esse menos 1 vai multiplicar com menos 1/5, vai ficar positivo. Então, vai ficar 1/5 e o a menos 1 é 1 sobre u.
O que eu preciso fazer agora? Substituir por menos 7 e por menos 2. Então, ó, nem pulei passagem que é para vocês verem bonitinho. Então, o que eu fiz? Eu subtraí substituindo por menos 7 e substituindo por menos 2. Vou arrumar essa coisa que tá horrível. Vai ficar 1/5 vezes 1 sobre menos 7 dá menos 1/7. E menos 1 sobre menos 2 vai ficar meio positivo. Fazendo MMC aqui dentro, o MMC é 14. Vou somar o numerador, vou fazer divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar isso. Aí o 5 vai cancelar com o 5, vai ficar 1 sobre 14. Ó, ficou bem rabiscado. Se você não entendeu alguma coisa, volta, não vai para o exemplo 10, porque eu quero que vocês tentem fazer o exemplo 10 sozinhos. E agora, o que nós vamos observar nesse exercício? Observa que ln de x sobre x é o mesmo que ln de x vezes 1 sobre x. E o que a gente lembra? Que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, tá tudo bonitinho aqui. Eu vou chamar de u ln de x, a derivada é 1 sobre x dx, só substituir, mas antes eu preciso mudar os intervalos de integração. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar esse 1 e colocar no lugar do x. Então, lembra que ln de x é o mesmo que log... Não é fácil escrever isso, gente. Log na base e. No caso, eu quero substituir por 1. 1. E elevado a quanto dá 1? Eu sei que e elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, esse 1 vai ser substituído por 0. E se eu quiser substituir aqui por e, que é o nosso caso ali? E elevado a quanto dá o próprio e? E elevado a 1 dá e. Então, o u vai ser 1. Ok? Espero que você tenha entendido isso. Eu vou apagar esse e, para não ficar errado, porque ln de x é igual a log de x na base e. Vou fazer as substituições. As substituições aqui estão simples. Eu vou substituir esse 1 por 0, este e por 1. Aí eu vou substituir ln de x por u e 1 sobre x dx por du. Então, o que vai ficar? Integral de 0 a 1, u du. Qual que é a integral de u, gente? U ao quadrado sobre 2, porque quando não tem expoente, aqui o expoente é 1. U ao quadrado sobre 2. Substitui por 1 por 0 e subtrai. Vai ficar meio menos 0, que é meio. Só por curiosidade, dá uma olhadinha no gráfico dessa função ln de x sobre x. É isso que está em azul claro. Então, no intervalo de 1 até e, eu tenho esta área e essa área vale meio. Ok? Só para a gente relembrar um pouquinho da aula passada. Vocês não precisam saber fazer esse gráfico, foi só para ilustrar mesmo. E aí, nós chegamos ao fim da nossa aula. Vocês estão assim? Eu espero que não. Força, gente. Força. Como a gente conversou na nossa aula online, eu estou fazendo essas aulas para vocês com muito carinho. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês estudem. Tá aí, lista 9, os 4 exercícios que são para entregar, são 3 itens e um exercício de aplicação. Eu aguardo vocês no sábado às 9h20 para a gente conversar e tirar dúvida dessa lista, tá? Força! Só falta mais uma aula, mais uma técnica de integração para a gente acabar o semestre, certo? Aguardo vocês no sábado com muitas dúvidas, ok? Um beijo e bom estudo!